e coletivos, propriamente dito, né? Enfim. Neste caso, impõe-se um diálogo entre estas distintas ordens jurídicas a fim de que os problemas que lhes sejam comuns tenham um tratamento harmonioso e recíproco. Né? Exemplos, tratados, acordos, pactos. Então, nós temos, por exemplo, nós tivemos, fugindo um pouquinho aqui, nós tivemos a ONU 92, em que o Brasil sediou uma conferência mundial sobre o meio ambiente, porque nós tínhamos essa parte transconstitucional começou a ganhar força na década de 80 para 90. E eu lembro, eu era pequeno, tinha muitos exemplos da cidade de Cubatão, que lá foram, logicamente, todos sabem, né, foram instaladas várias petroquímicas, várias indústrias, e na década de 80 para 90, ali era em razão da poluição, a Mata Atlântica começou a ser deteriorada. Então, começou, né, isso fora os Estados Unidos, que soltava tanto de CO2, a Europa como um todo, enfim, isso aí vocês já estão cansados de saber. E essa nova Constituição, né, essa nova forma de pensar, começou a analisar o coletivo. Olha, nós precisamos viver num mundo mais equilibrado, mais equilibrado. Então, começaram a surgir todos esses tratados, acordos internacionais, pactos, né? Olha, os Estados Unidos, você precisa diminuir a emissão de CO2. O Brasil, você precisa desmatar menos a Amazônia. China, você precisa diminuir também um pouco a emissão, né, dos poluentes. Enfim, começou a ter mais essa parte humanista, essa parte preocupada com os direitos transacionais, com os direitos do bem comum, da humanidade, né? Até coloco aqui, né, como exemplo, né, então o Brasil, ele é adepto a alguns tratados, né, a sujeição do Brasil às decisões emanadas na Corte Interamericana de Direitos Humanos, né, em razão do Brasil ter feito a adesão, né, à Convenção Americana de Direitos Humanos, e assim o Pacto de São José da Costa Rica, e assim, né, nós temos aí tantas outras circunstâncias em que o Brasil ele acaba adotando essas regras internacionais, né? Então, daí, passado dessa fase aqui do constitucionalismo, nós ingressamos no positivismo, né, que, em contrapartida, era aquela legislação, era aquela Constituição mais rígida, no sentido de lei tem que ser cumprida, está imposto, tá bem claro. Aqui nós não temos que, de certa forma, ter uma interpretação mais ampla. Não tem essa parte altruísta, não tem essa parte transacional, essa parte. Não, é positivo, acabou. Né? Tem que estar ali. Está ali, tem que ser cumprido. Então, ela predominou praticamente até 1945, calcado tão somente na lei. Então, aqui, a lei precisa ser cumprida, independentemente do conteúdo do seu valor. Então, ali, se a lei falava assim, olha, você pode matar, porque nós estávamos vivendo ali numa circunstância totalmente excepcional com a Segunda Guerra Mundial. Porque o regime começou na década de 30 e foi terminar em 45. Então, estava na moda, né, vamos dizer assim, estava na moda essas questões totalitárias. E está voltando, por sinal, né? Mas estava na moda, então muitos países acabaram copiando. Aqui no Brasil, por exemplo, que na época de Getúlio Vargas, num segundo momento, ele foi ditador com punhos de ferro. Ele flertava com o nazismo, ele flertava, tinha um flerte com o fascismo. E daí os Estados Unidos falaram, opa, peraí, ô Brasil, o que está acontecendo aí? Teve uma pressão, logicamente, política,
teve uma pressão política, e o Brasil acabou abandonando os apoios, que no primeiro momento estava sendo apoiado lá, apoiando o nazismo, apoiando o fascismo, e os Estados Unidos, logicamente, com a sua pressão internacional. Vocês são a República da Banana aí, galera, baixa a bola. Baixa a bola. E Getúlio Vargas, de certa forma, mimético, aquele camaleão que sabia flertar dos dois lados, então, tudo bem, acabou cedendo para os Estados Unidos, tanto que, provavelmente eu já devo ter contado isso para vocês, mas o Zé Carioca, aquele personagem do Walt Disney, foi confeccionado, foi criado em razão dessa aproximação do Brasil com os Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Então o Brasil se tornou um aliado do eixo do bem, vamos dizer assim. Então aqui, voltando, esse positivismo pouco importava os costumes, pouco importava o valor moral, ético. Se fosse possível, se a lei me permitisse matar, eu estou cumprindo a lei, ponto. Mas e os direitos fundamentais? Não tinha. Não tinha. A lei está me garantindo, eu posso fazer. Eu vou cumprir a lei. Então, ela era mais positivista. Depois, nós tivemos o pós-positivismo na década de 50, na Alemanha, que começou a aplicar a teoria da ponderação, que é a mesma coisa ali que eu tinha comentado com vocês do futuro. O constitucionalismo futuro. Poxa, de tanta coisa, tantas atrocidades, nós precisamos rever nosso modelo. Então, uma teoria da ponderação. Então, percebo que os próprios alemães que começaram a... Opa, peraí, Nós erramos, cometemos uma atrocidade. Então, vamos tentar, de certa forma, nos redimir. Então, eles começaram com esse novo pensamento, um pós-positivismo. E, logicamente, que isso foi sendo desenvolvido. Foi sendo desenvolvido. E, com o tempo, deixou-se de, logicamente, pensar nessa forma tão somente positiva, mas uma ponderação. Opa, será que tudo bem? É legal? É legal o que eu estou fazendo, mas é moral? É ético? Isso que acho que provavelmente também, às vezes o que é permitido é imoral. É imoral. Poxa, tudo bem. Se vocês pegam lá o Código Civil, na parte de ações possessórias, enfim, o próprio legislador, ele fala que o proprietário, ele pode defender a sua propriedade de qualquer modo, desde que faça logo. Tem uma terminologia assim. Ou seja, por isso que nós temos, então, a brecha legal dá a oportunidade do proprietário defender a sua propriedade. Não fala qual é o meio, ele deixa em aberto. Por isso que, constantemente, nós ouvimos aí o pessoal falando lá no norte, no Pará, conflitos de terra. Fazendeiros com seus capangas baleando, atirando no pessoal que está ali, tentando fazer um assentamento daquilo. Então, é legal? Pô, é legal. É legal. A lei me prevê proteger a minha propriedade. Mas é imoral. Eu ir lá e balear. Poxa, cadê o meio termo? Cadê os meios adequados para eu repelir uma determinada agressão? Eu tenho que ter ponderação ao repelir uma agressão. Isso aí vocês viram lá em direito penal, lá, que vocês precisam ter uma certa... não é ponderação a terminologia, mas agora fugiu, mas vocês precisam ter uma certa... um cuidado, razoável, precisa ser razoável, ok? Uso moderado, isso, beleza, uso moderado. Então, vocês precisam ser moderados para repelir uma determinada situação. Então, defendia que não era possível, então esse pós-positivismo não era possível, defendia que não era possível separar o direito e a moral, sustentava a necessidade de uma fundamentação jurídica mais aprofundada.
Então, aqui, esse pós-positivismo falava o seguinte, olha, se é moral ou imoral, tem que estar contido na lei. A lei tem que suprir essa interpretação. Né? Tem que suprir essa interpretação. E o neoconstitucionalismo, logicamente, que é o modelo em que nós estamos aí vivendo, logicamente que esse neoconstitucionalismo já vem de algum tempo, mas principalmente em processo civil, ele ganhou mais força após a reforma de 2015. Mas a nossa Constituição ela já vem aí praticamente uns 21 anos, 22 anos, com essa nova forma em que a Constituição ela é o centro de todo ordenamento jurídico. É o centro de todo ordenamento jurídico, e hoje nós não conseguimos mais separar a Constituição do direito penal. Nós não conseguimos separar a Constituição do direito civil, do direito trabalhista, do direito internacional, né, do direito previdenciário, eleitoral, porque todas as regras, vocês podem perceber, dos demais ramos do direito, estão contidas na Constituição. Então, é a partir da Constituição que vamos dizer assim, os outros ramos do direito começam a se desenvolver. Então, está intrínseco, está ali intimamente ligado. Então, hoje nós falamos aí em processo do trabalho, poxa, tem processo dentro da Constituição. Processo penal, temos incisos que tratam de processo penal. Processo civil, processo constitucional, que o pessoal costuma dizer agora, né? Nós temos um processo constitucional, como que vai ser desenvolvido um remédio constitucional, um recurso constitucional. Tá? Então, você cita alguns artigos da própria Constituição na sua fundamentação jurídica. Tá? Então, eu coloco a Constituição como centro das atenções, como força invasora da Constituição sobre todas as áreas do direito. Como eu falei, não tem como separar a Constituição dos demais ramos do direito. Não existe mais isso. Porque praticamente a Constituição é que deu sustentação aos demais ramos do direito. Ok? Então, até coloco aqui para vocês essas diferenciações aqui do neoconstitucionalismo e o pós-positivismo. O pós-positivismo tem a pretensão de universalidade, pretende desempenhar o papel da teoria geral do direito em todas as realidades, qualquer tipo de Estado. Já o neoconstitucionalismo tem pretensões mais específicas, se aplica ao Estado, o Estado constitucional democrático, e a Constituição mais garantista, ou seja, é aquela Constituição que você vai ter, de certa forma, os seus direitos e garantias fundamentais assegurados pelo Estado. Ponto final. Não tem muita elucubração, não tem muito achismo. Então, vocês vejam aqui que o neopositivismo ele é um pouco mais abrangente. O neoconstitucionalismo, o Estado democrático de direito, o Estado constitucional democrático, e as constituições mais garantidas. Então, garante-se mais a efetividade da Constituição. E eu costumo dizer, sempre, e por que, de certa forma, nós temos, dentro da Constituição, a separação dos poderes. Vocês já estão carecas de saber isso. Então, nós temos lá o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, cada qual com as suas funções típicas e suas funções atípicas, que nós temos os freios e contrapesos, a harmonia dos poderes. Então, vocês sabem que o Poder Judiciário ele não apenas julga, mas ele também, essa é a função típica, o Poder Judiciário vai julgar. Agora, quais são as suas funções atípicas? Ele pode legislar, o Poder Judiciário tem autonomia para legislar, às vezes, assuntos internos. Ele tem autonomia legislativa,
ele acaba formulando o seu próprio ordenamento, seu funcionamento. Às vezes é por um provimento, às vezes é por um regulamento, né? Enfim. Então, vocês já estão carecas de saber disso daí. Né? Só que daí o que acontece? Por que eu estava falando dessa separação dos poderes? Nós sabemos, então, que nós temos esses três poderes, cada qual com as suas funções típicas e atípicas. No entanto, em razão desse neoconstitucionalismo e em função propriamente dito dos que compõem, né, vamos dizer assim, dos que compõem esses outros poderes, que na minha visão é deficitário. Então você pega uma Câmara dos Deputados, é completamente deficitária. O pessoal ali não tem noção de um projeto de lei, eles têm toda a assessoria, tem a assessoria jurídica da Câmara, mas é a mesma coisa, nunca são elaborados projetos que vão beneficiar a população propriamente dita. Então é muito deficitário. O executivo também é muito deficitário. Então, quem acaba sobressaindo, prevalecendo, aquele que detém a técnica apurada, a conduta ilibada, até onde a gente sabe, né, é o Poder Judiciário. Então, esse neoconstitucionalismo acaba trazendo um pouco mais de força para o Judiciário. Para o Judiciário, porque a Constituição praticamente está em todos os ramos do direito. Aí, se está em todos os ramos do direito, nós precisamos ter a interpretação legislativa que o operador do direito sabe bem melhor do que um deputado federal. Sabe muito mais, às vezes, do que um senador. Sabe muito mais do que um presidente. Enfim, então, eu coloco aqui para vocês algumas características desse neoconstitucionalismo. Né? A constitucionalização do ordenamento jurídico, que, logicamente, a supremacia da Constituição Federal, né? Que depois nós podemos lá fazer um retrocesso com as hierarquias de Kelsen, né? A famosa pirâmide, no topo a Constituição Federal e depois as demais leis infraconstitucionais, né? Renovação da teoria das fontes para prestigiar o papel dos princípios como fonte do direito. Percebam aí que muito se fala, principalmente entre os constitucionalistas. Hoje, se você, por exemplo, você vai pegar aí uma parte de cursinho, se você vai fazer cursinho para carreira pública, eles vão focar muito em princípios. Em princípios. Poxa, professor, mas é matéria que a gente viu lá no primeiro semestre de faculdade. Não tem problema. Mas o princípio é tudo. O próprio nome diz. Se você não tiver a base bem fundamentada, logicamente com o conhecimento desses novos posicionamentos em razão do neoconstitucionalismo, você está perdido. Você está desatualizado. Então, hoje em dia, o que acontece? Dentro dos cursinhos, eles focam bastante em princípios. Muito princípio. Por quê? Em razão desse neoconstitucionalismo, com a aplicação ampla do direito, trazendo o direito para, na verdade, a Constituição abrangendo todos os ramos do direito, você acaba tendo vários princípios. E esses princípios, com o tempo, estão evoluindo. Por isso que também, lógico, que aqui nós podemos falar das PECs, né? Que nós temos várias PECs aí, mas muitas emendas constitucionais, algumas trouxeram novidades, modificações aos princípios básicos da Constituição. Porque todo mundo só fala, a Constituição Federal está lá no artigo, todo de plano já fala, né? O artigo 37 da Constituição limpe, né? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Tudo bem que está atrelado com a administração pública, mas nós temos outros princípios tão importantes quanto no artigo 5º, que daí nós falaremos lá de direito penal,
que nós temos lá, ninguém vai ser punido senão em virtude de lei, e assim por diante. Artigo 7º e seguintes, que tratam lá dos direitos sociais, do trabalho, nós temos os princípios também dentro da esfera tributária, princípio nonagesimal, anterioridade, e assim por diante. Renovação das teorias das fontes, novas teorias dos princípios, desenvolvimento da teoria dos direitos fundamentais. Aqui, como eu falei, em razão desse neoconstitucionalismo, a dignidade da pessoa humana está cada vez mais em evidência. Evidência. Os direitos humanos nunca foram tão abordados como nesse período, A gente ouve muito, todos os dias no jornal nós estamos falando lá de direitos e garantias fundamentais. Todo dia tem alguma violação a esses princípios constitucionais, dos direitos fundamentais. Poxa, todo mundo é igual perante a lei. Guardando as suas desigualdades, todos deverão ser tratados igualitariamente, independente da cor, que está acontecendo muito, credo, intolerância religiosa, sexo, toda hora a gente vê alguma aberração na televisão, enfim. Então, nunca houve tanta preocupação do Estado, vamos dizer assim, em preservar esses direitos. Professor, mas a gente vê muita coisa. Logicamente que a mídia também, hoje o acesso à informação está muito mais célere, mais fácil do que há 10 anos. Lógico. Então, hoje, toda hora, qualquer coisinha, você pega lá, tem alguma infração aos direitos fundamentais. Vira e mexe, poxa, olha, o pessoal está fazendo fila para pegar resto de carne que sobrou. Então, direito fundamental, todos têm direito à alimentação. O Estado é obrigado a garantir um emprego, trabalho. Pô, se o cara não trabalha, não tem como pôr dinheiro em casa, não tem como comprar comida. Então, segurança. Vejam as atrocidades que acontecem aí por banalidade, por roubo, roubo de celular, não é nem furto, é roubo de celular. Cadê a segurança? O Estado precisa garantir a segurança, é direito fundamental do cidadão. A propriedade, nós estamos vendo aí degradação ambiental para ampliação de fazendas e mais fazendas de gado, mas nós não vemos uma política de assentamento. Professor, mas você então é a favor do... Não, não sou a favor, mas todo mundo tem direito à propriedade. Então, desenvolva mais políticas públicas para dar a primeira moradia para o indivíduo. Método da ponderação. É aquilo que eu costumo dizer, embora nós tenhamos alguns conflitos de direitos fundamentais, em contrapartida, nós temos a dificuldade do Estado em implementar determinadas situações, implementar determinadas políticas públicas, até em função da capacidade econômica, da própria capacidade econômica do Estado. Então, aqueles exemplos que eu gosto de dar, que o juiz pega e exara na sentença que você tem que deslocar 1.000 famílias de uma área, obrigando a prefeitura daquela cidade desocupar, porque houve um pedido do proprietário numa reintegração de posse. Eu tenho uma propriedade lá, foi esbulhada, foi invadida. Eu quero a reintegração de posse. Só que lá no momento temos lá 1.000 famílias. E o juiz concede a reintegração de posse. Aí, poxa, devolva a posse, mesmo que nós tenhamos que nos utilizar aqui de força policial. Ok, beleza. Só que também, então, o Estado, por meio do Poder Judiciário, está dando uma garantia de quem? Do proprietário reaver o seu imóvel. No entanto, o próprio Estado traz uma outra obrigação para ele mesmo, que daí sai do Judiciário e vai para o Executivo. Fala assim, olha, lá nós vamos tirar 1.000 famílias, agora compete a você, Prefeitura, realocar
um determinado local, do dia para a noite. E aí? Eu consigo? Muitas das vezes o município não consegue. Aí o que precisa fazer? Um termo de ajustamento de conduta. Ou implementar do dia para a noite lá um aluguel social, que também não vai suprir a necessidade da família. Porque o aluguel social, sei lá, gira em torno de 400, 500 reais. Onde que você aluga alguma coisa por 400 reais? E para você comer? E para você beber? Enfim, então, tem esses métodos de ponderação. Outro exemplo clássico que nós podemos ter aqui, esse método de ponderação, na parte ambiental. A maioria dos problemas ambientais, vamos dizer que numa determinada empresa, vamos pegar aqui, né? Vamos dizer, o aeroporto daqui de São Roque, Catarina, vamos dizer que ali fosse todo mata atlântica, né? E por estar na rodovia, o plano diretor autoriza o desmatamento. Então, autorizou o desmatamento e vamos dizer que incorreu em crime ambiental. Vamos supor que que a atividade, incorreu em crime ambiental. Então, o que acontece? A própria empresa ela deve prever, dentro do seu estudo de viabilidade, seu estudo de viabilidade de implantação do projeto, uma certa problema. Então, ela tem que antever o problema. Olha, nós vamos implantar aquele aeroporto, nós vamos mexer com terraplanagem, nós vamos desmatar, provavelmente pode ter uma nascente, a gente não sabe, mas a gente faz um estudo prévio lá de impacto ambiental, e beleza, mas vamos tocar o empreendimento. Então, ela deve institucionalizar no seu projeto de viabilidade a prevenção de prejuízos. Então, eu preciso, Fora, eu vou degradar, mas eu vou fazer a compensação ambiental. Então, nós temos os métodos de ponderação. Então, a própria legislação ambiental, ela nos traz essa possibilidade de compensação ambiental. Eu degradei, beleza, eu vou lá no Ministério, não é que beleza, né? Mas eu degradei, a CETESB foi lá, me autuou, faltou uma licença, enfim, papapá. O que eu faço? Eu vou até o Ministério Público, porque daí é instaurado um inquérito civil, no qual vai apurar a sua conduta, a sua infração perante o meio ambiente, meios difusos e coletivos, meio ambiente, e lá o Ministério Público vai falar, e aí? O empreendimento causou tal prejuízo ambiental. Nós vamos compensar. Então nós vamos fazer aqui um termo de ajustamento de conduta que você vai ter que plantar 10 mil mudas em tal lugar que nós iremos indicar, a CETESB vai indicar para você. Então, dentro daquele estudo de implantação, vocês já devem ter uma parcela, isso que eu gosto de sempre falar, né? Porque quando eu mexi na parte ambiental do Golf Vista Verde Clube, daqui de Araçariguama, eles tiveram um problema ambiental, e eu acabei resolvendo para eles. A sorte não, eles não tinham institucionalizado nada, não tinham feito nada, mas acabei fazendo uma compensação ambiental para eles, porque ali eles fizeram terraplanagem, a terraplanagem acabou acobertando, vamos dizer assim, nascentes, crime ambiental ferrenho, então fizemos lá um ajustamento de conduta, e daí nós tivemos que fazer replantar em determinados locais tantas árvores que são todas indicadas na época era o DPRN, que era o órgão regional aqui, responsável. Hoje mudou o nome, agora eu não me lembro o nome, mas é praticamente quase a mesma coisa. Ficava em Sorocaba. E daí nós fizemos o termo de ajustamento, tanto que daí eu pedi para que ele institucionalizasse isso dentro do próprio Golf, um modelo de autossustentabilidade, de autossustentabilidade. Então, ele começou a criar uma estufa, ele fez um monte de coisa lá para poder depois preservar a área degradada, enfim. Então, ele acabou cultivando também para preservando ali o local. Vocês estão me ouvindo aí, galera? Ok, professor. Eu estou, sim. Sim. Beleza.
Tudo certo, professor. Então tá jóia. Então, esse método de ponderação, né, a própria Constituição traz essas possibilidades. Então, e a atuação, como eu tinha comentado, uma atuação fortalecida do Poder Judiciário, em razão da técnica apurada, por causa dessa distribuição, vamos dizer assim, da Constituição em todos os ramos do direito. E, logicamente, aquilo que eu tinha comentado também, que eu acho um pouco deficitário os outros poderes, porque se nós tivéssemos os outros, aqui é uma crítica pessoal, né? Se nós tivéssemos os outros poderes, de certa forma, mais eficiente, mais técnico, nós não deveríamos nos utilizar tanto do judiciário quanto nós estamos nos utilizando ultimamente. O STF nunca ganhou tanta notoriedade quanto agora. Nunca. Pode ver nos outros... Na década de 90, no começo de 2000, você nem ouvia falar do STF. Muitos não sabiam nem quem eram os ministros que compunham o STF. Nem sabia que existia. Hoje não. Hoje nós temos aí críticas ferrenhas, perseguições, enfim, não quero entrar no mérito, né? Mas por quê? Detém a técnica. Até mesmo pelo nosso novo modelo de Constituição. Então, por isso que o STF é tido como guardião da Constituição Federal. Só que o problema é que daí é uma crítica que eu faço da banalidade do STF. É que, em razão do nosso próprio ordenamento jurídico, chega a se discutir briga de vizinho, chega a discutir rinha de galo, chega a discutir jogo de azar no STF. E se você faz uma analogia com as cortes superiores, por exemplo, dos Estados Unidos, o trabalho dos caras é mínimo, porque lá não tem tanta baboseira. A Constituição dos Estados Unidos é ínfima em comparação à nossa, porque lá prevalecem os costumes também, como na Inglaterra, common law, os costumes, enfim. Então, esse neoconstitucionalismo eu acho bom, mas, ao mesmo tempo, concentra-se o poder em apenas um dos poderes propriamente dito. Até mesmo em razão da deficiência deles, do legislativo e do executivo, e até mesmo porque falta técnica nos demais poderes. Então, a atuação fortalecida do poder judiciário, porque houve, logicamente, uma judicialização da Constituição. Ok? Aqui também vocês já estão cansados de saber, né, os tipos de Constituição, mas eu trouxe, porque isso aqui vira e mexe um pouco corriqueiro nas provas, né? Tipos de Constituição. Então, nós temos aqui quanto à forma. Ela é escrita, dogmática, né? Então, ela é formalizada em um texto escrito. Não escrita, histórica, não há texto único centralizado. Às vezes, nós nos utilizamos aí de costumes. Poxa, lá nos Estados Unidos, tem uma Constituição rígida. A maioria das coisas ali tem lógico, tem alguns artigos, mas a maioria é resolvido por costumes, o bom senso. Quanto à estabilidade, ela é flexível, ou seja, ela pode ser alterada da mesma forma que as leis inferiores. Ela é semi-rígida, se é semi-rígida, uma parte ela é flexível, na outra ela é rígida. Ela é rígida, a alteração é mais difícil do que as leis inferiores. Super rígidas, parte imutável, né? Uma parte ela é rígida, na outra ela é completamente imutável. Imutável, não muda, não tem como. E imutável, todo texto é imutável, não dá para você mexer, é aquilo ali, ponto final. Ponto final. Aqui, nessa parte imutável, que eu já daria o exemplo aqui, como os códigos de conduta que nós temos conduta no sentido pessoa. Então, nós temos o Alcorão, nós temos a Bíblia, imutável, não muda. Não muda. Quanto à origem, então, ela é outorgada, imposta pelo detentor do poder. Outorgada, imposta pelo detentor do poder. Um
determinado imperador, um ditador, vai lá e confecciona a Constituição Federal, uma Constituição, algumas regras gerais que para ele se satisfaça. Promulgada, elaborada com ampla participação popular. Aqui nós vimos na época das diretas já, ou seja, nós fundamos naquela época o poder constituinte, que nós veremos aí futuramente, o poder constituinte originário, aquele que pode tudo. Então, o poder emana do povo, logicamente, por meio dos seus representantes, para a confecção de uma nova ordem constitucional. Então, promulgada, elaborada com ampla participação popular. O Brasil inteiro houve uma movimentação popular gigantesca no Brasil inteiro. Artistas, esportistas, poxa, chega, vamos, diretas já, vamos escolher nosso presidente. E a partir de então, nós começamos, que começou em 84, 85, para que daí em 86 fosse promulgada uma nova carta, que representasse os anseios da população que queria algo diferente. Cesarista, o soberano edita o texto e posteriormente o submete a um referendo popular. Olha, é como se fosse um contrato de adesão. Se vocês quiserem, é isso aqui, está aqui, beleza? Pactuada, elaborada através de um pacto realizado entre os detentores do poder político. Então aqui, isso aí me lembra muito as regras em que o Estado e a Igreja comandavam a humanidade. Então sentava o Papa, sentava o rei e vamos resolver aqui o negócio. A partir de então, essas são as leis que a população vai seguir. Quanto à voluntariedade, então ela é heterônoma, imposta por outro país, ou autônoma, elaborado pelo próprio país. Essa heterônoma, de certa forma, quando os Estados Unidos praticamente invadem esses outros países, a primeira coisa que um país faz quando você quer conquistar um país, a primeira coisa que você precisa fazer é extinguir a cultura como um todo. Então, por isso que caem os regimes, deixam de existir os regimes, ou seja, todas as leis caem por terra. Então, a população, por isso que acontecem os conflitos, saques, porque se vive uma anarquia. A anarquia não é bagunça, a anarquia é uma forma de governo, ou seja, não existe um governo propriamente dito. Então, quando os Estados Unidos invadiu o Iraque, invadiu o Afeganistão, houve tanto que eles puseram ali um governo transitório, até que a população escolhesse um novo governante e estabelecesse as suas novas regras. Então, para que houvesse aquele governo de transição, foi instituído lá foi posto lá um cara, chancelado pelo governo dos Estados Unidos, foram criadas, de certa forma, algumas regras, então aqui no caso entraria heterônoma, algumas regras com essa natureza jurídica, impostas por outro país. Os Estados Unidos falaram, vamos começar assim, vamos te dar o norte e nós vamos te dar segurança, paz social para que você faça isso. E depois vocês caminhem com as próprias pernas. Foi o que aconteceu no Iraque, foi o que aconteceu no Afeganistão. Teve interferência dele também com relação à Síria, porque daí foram caindo todos os ditadores naquela região. Então caiu a Síria, caiu o Líbano, foi limpando todo mundo, o Egito também, até que agora ainda tem muitos conflitos, porque tem muitas coisas ainda que não estão, de certa forma, elaboradas. Quanto à extensão, então, aqui nós podemos falar que a Constituição ela é sintética, concisa, apenas define os princípios gerais da organização dos Estados, ela é analítica, trata de muitos temas, muitos temas. A nossa, logicamente,
ela trata de vários temas. Então, ali nós temos os direitos fundamentais, garantias, direitos e garantias fundamentais, nós temos os direitos sociais, nós temos direito penal, nós temos processo penal, civil, processo civil, constitucional propriamente dito, né? Alguns remédios constitucionais, direito tributário, e assim por diante. E assim por diante. Então, ela trata de muitos assuntos, direito administrativo, direito do trabalho, processo do trabalho. Né? E nós temos ainda outras classificações. Né? Algumas constituições aí são dirigentes, porque elas traçam metas. Então, ela traça a meta. Em determinado período, nós precisamos, precisa, ou esse Estado, dependendo do modelo de governo, né? Você pode pegar os Estados Unidos, e cada estado tem a sua autonomia, né? Então, por isso que lá nós temos, tem estado que tem pena de morte, tem estado que não tem pena de morte, tem estado que é permitido a comercialização de armas de fogo, tem estado que não. Então, lá pode ser que, dentro dessa concepção, tenham constituições que implicam determinadas regras, metas a serem atingidas por um determinado período. Normativas, né? Ela sai do papel. Nominal, não consegue sair do papel. Semântica, legitima o status quo injusto. Ortodoxa, comprometida com uma ideologia específica. Então, aqui, essa ortodoxa, na verdade, nós temos a interferência da religiosidade. Não é que, porque é ortodoxa, não, estou falando de uma parte religiosa ortodoxa. Não, mas lá, por exemplo, você pega o Oriente Médio, você pega mais o Oriente Médio, tem muita religião, muitos conceitos religiosos na própria Constituição Federal, na Constituição deles, nas regras de direito deles. Então, ali há muita interferência do religioso com o direito propriamente dito. Aí eu trago aqui para vocês, né, lembrando, então, fazendo um resumo aqui, então a nossa Constituição, a Constituição de 88, então ela se classifica como escrita ou dogmática, ela é formal, né, ela é promulgada, ela é rígida, analítica, normativa e dirigente. Dirigente aqui, no sentido de vocês pegarem o artigo 5º, todos são iguais perante a lei, ponto. Independentemente, então, a meta a ser cumprida. Todos deverão ser tratados igualitariamente, ou desiguais nas suas desigualdades, ponto final. Ok? E lembre-se, né? Veremos oportunamente aqui, ela é rígida, porque ela passa para você fazer uma alteração, nós precisamos de um procedimento específico, para que haja a modificação da Constituição Federal, que são as propostas de emenda à Constituição, que precisa passar por um procedimento, 2/3, aprovação nas duas casas, em 2 turnos, com 3/5, para que daí nós tenhamos as emendas constitucionais. Aí eu trouxe aqui para vocês apenas, né, para acrescentar um pouquinho aqui, teorias da Constituição. No primeiro momento nós tínhamos lá a teoria positivista, que quem foi o maior defensor foi Hans Kelsen. Por isso que nós temos lá Hans Kelsen, ele acaba defendendo o direito, a teoria pura do direito. Então ele era muito positivista, é lei, ponto. Aqui eu não quero saber de outro tipo de interpretação. Então aqui ela é uma norma, a Constituição, então um conceito formal. Constituição é uma norma jurídica que valida as normas que lhes são inferiores. Sociológica. Constituição, a Constituição, fatores reais do poder. O resto é mera folha de papel. Então, aqui a questão sociológica envolve mais a parte de direitos fundamentais. O ser humano se sobrepõe a um texto legal. Concretista, Constituição não é apenas uma norma, mas apenas fator social.
ela incorpora norma e realidade, força normativa da Constituição Federal. Então, aqui, na verdade, ela é um freio da sociedade. Então, nós precisamos ter regras para conter a sociedade. Né? Então, por isso que eu coloco aqui, não é apenas uma norma, nem apenas um fator social, ela incorpora a norma e a realidade, força normativa da Constituição Federal. Então, ela, ao mesmo tempo que ela é um freio para a sociedade, ela também tem que trazer como que eu posso dizer assim, é um contrassenso, né? É um contrassenso. Ela impõe, mas ao mesmo tempo ela tem que permitir, dentro de uma moralidade, né? Dentro de uma normalidade. E ela evolui, logicamente, com a sociedade. Política, né? Logicamente que a Constituição é decisão política fundamentada, né? Instrumento de governo, Constituição é lei processual que organiza o Estado, neutralidade constitucional. Ela está simplesmente para ser um organograma do Estado. Ok, galera? Dúvidas até aqui? Pelo menos nessa parte aqui de direito constitucional, tranquilos? Beleza? Tranquilo, professor. Então tá bom. Vou pedir para que eu vou ter que fazer todo o procedimento, eu vou ter que sair daqui para poder, deixa eu ver se eu vou ter que tirar essa parte de direito constitucional, colocar outra matéria e agora, por favor, né, acho que vocês precisam avaliar a aula de constitucional para poder encerrar o APA de lá, beleza? Que daí nós vamos entrar em outro agora, outra aula. Por favor, façam isso, urgente, para a gente não perder tempo. Eu já vou abrir o outro APA. Primeiro, por favor, façam a avaliação dessa aula, ok? Eu já vou abrir a próxima aula aqui. Nossa, um momentinho. Aqui é tanta, agora é tanta. Professor, como assim avaliação? Boa noite. Boa noite. Você precisa acessar o APA da matéria e fazer a avaliação da aula. Tá. Com aquele link lá e aí tem a senha que o senhor passou também, né? Sim, sim. Tá ótimo, obrigado. Pessoal, nós estávamos aqui em 71 alunos na sala virtual e apenas 45 no APA, hein? É muita diferença, hein, galera? Vamos tentar equilibrar aí, dar uma equilibrada no APA, hein? Senão vocês vão ficar com falta, porque imagina, tem 71 no vídeo aula e 45 alunos só em Constituição aqui, tem alguma coisa errada. Dá uma equilibrada aí antes que eu encerre aqui a aula, por favor. 44 alunos. Professor, Vou entrar lá agora. Eu não sabia. nós Então, vamos ficar nessa sala mesmo ou vamos trocar de sala? Não, acho que dá para ficar aqui. Não precisa então clicar Não, lá vai ter no... que trocar, vai ter que trocar. Vou ter que sair daqui e entrar na próxima aula. Ah, então tá certo, obrigado. Vamos sair dessa
Vamos lá, pessoal. Deixa eu só pôr o APA, o Nearpod aqui. Estão me ouvindo aí, galera? Cruz. Deixa eu ver agora aqui só o... Eu posso encerrar a aula de constitucional aqui? Ó, galera, encerrei a aula de constitucional. Agora nós entraremos em aula do direito do trabalho, ok? Já está liberado aí para vocês. Por favor, deem uma verificada. Ó, nós estamos em 22 alunos aqui no APA. Precisamos... Professor, é processo de trabalho, né? Direito do trabalho agora. Então, mas no link lá está com o processo do trabalho. No link consta primeiro o processo do trabalho. Ué, para mim tá como direito do No horário da aula. Ué? No horário da aula consta direito constitucional, depois direito processual do trabalho. Então, peraí. Então, é direito do trabalho agora, não é? Mas processual. Ah, o processual agora é está como primeiro. processual do Então, beleza. trabalho. Peraí, Direito então- do trabalho depois. Então, eu entrei errado aqui. Peraí, galera. Gente, me tira uma dúvida. Se eu entrar somente pelo aplicativo da faculdade, não marca minha presença? Boa pergunta. É tanta senha que tem que acessar. Boa pergunta, Helena, porque todos nós estamos querendo saber, porque agora está uma dança da vassoura aqui. Professor, você ouviu? Não ouvi, que eu saí e voltei. Então, é que geralmente eu entro pela aula, pelo aplicativo, né? Eu baixei o aplicativo da faculdade e eu entro por lá. E aí eu acesso o Nearpod também. E só depois, quando está perto de acabar, eu avalio a aula. Entro para avaliar pela sala do futuro. Se eu entrar somente pelo aplicativo, não vai marcar minha presença? Eu não sei agora. Não sei dizer. Na avaliação da aula que conta a presença? É, na avaliação da aula. É isso que eu ia falar também. Boa noite, professor. Que no finalzinho, quando vai avaliar a aula, pelo menos no semestre passado era isso, né? É. A palavra Com que avaliação, é com a avaliação que computa a presença de vocês. Faz o cômputo. Peraí só um pouquinho aqui que eu tô me organizando. É muita tela para mim também, galera. Ai, meu Deus do céu. Ó, tá chovendo. Brincadeira, hein? Bom, então agora entraremos em processo do trabalho. O APA está liberado para vocês aí? Ainda não. Aqui eu já liberei. Organização da Justiça do Trabalho. Tá certo aí? Tá liberado. Precisa dar uma atualizada, mas libera. Eu já atualizei aqui. Bom. Então aqui
Já mandei todos os códigos para os representantes. No grupo. Se vocês puderem, representantes, me ajudem aí, que é muita tela para mim. Agora é de processo do trabalho. Pessoal, então, na mesma sistemática, organização da Justiça do Trabalho, eu achei interessante aqui, como um primeiro assunto para vocês, com relação ao processo do trabalho. Então, nós temos aqui 11 slides. Eu agora, de cabeça, não me lembro quantos slides tiveram na aula de Constitucional. 8? 8. 8, né? 8. 8, daí agora 11 e depois mais 7. Então, imagina, num dia só, vocês terão aí 15, 26 slides. 26 slides. A média que a gente tinha aula aí das matérias eram 18, acho, né? 18, mais ou menos, no máximo. Mas, enfim. Então, agora 11 slides. Essa primeira, essa organização aqui da Justiça do Trabalho, como eu tinha comentado com vocês, eu achei por bem começar, o direito processual com a organização da Justiça do Trabalho. E essas questões aqui que eu trago para vocês, esses assuntos, logicamente, estão estampados na própria Constituição Federal, no artigo 114 lá e seguintes. Vamos abrir aqui. Vocês compraram o Vadimeco ou não? Tem sim, professor. Tem? Beleza. Perdão. 111. É que eu falei específico, 114 aqui, da competência da Justiça do Trabalho. Né? Então, mas aqui, a nossa aula vai girar em torno do artigo 111, que, na verdade, nós falaremos sobre os órgãos que competem, que organizam a Justiça do Trabalho, seja o Tribunal Superior do Trabalho, os tribunais regionais e os juízes, propriamente dito, a vara do trabalho. Então, eu trago aqui para vocês, no primeiro slide, então, aqui a organização da Justiça do Trabalho, como eu tinha comentado com vocês, o Tribunal Superior do Trabalho, o Tribunal Regional e os juízes do trabalho, ou as varas do trabalho, que estão previstas aqui no artigo 111. Então, o próprio artigo 111 da Constituição Federal traz, são órgãos da Justiça do Trabalho, o TST, Tribunal Superior do Trabalho, os tribunais regionais do trabalho e juízes do trabalho. E juízes do trabalho. E eu coloco aqui para vocês que, pós-emenda constitucional de 99, a número 24, nós tivemos a extinção dos juízes classistas. Que, na verdade, esses juízes classistas não prestavam concurso público. Eles eram nomeados, simples assim. Eram nomeados por uma determinada categoria econômica ou profissional. Então, vamos dizer lá que uma categoria da fabricação têxtil, fabril, têxtil. Poxa, imagina a influência que a indústria têxtil não tem no mercado interno aqui do Brasil, e, logicamente, externo. Então, vejam a força econômica e política que uma determinada categoria pode exercer. Então, o que ela fazia? Nós vamos eleger aqui a Edilane, o Éder, como nosso juiz classista. E nós vamos bancar o cara. Então, esse juiz classista ganhava a mesma coisa que o juiz concursado. Então, era mais por convenção política do que propriamente conhecimento jurídico. Então, nós tivemos, ainda bem, a extinção desses juízes classistas e as juntas de conciliação e julgamento, que também acabava aí, de certa forma, virando um mercado, um mercadão de peixe. Então, agora, qualquer
coisa que tem que ser perante a Justiça do Trabalho. Por isso que nós temos lá, né, a primeira audiência de conciliação, de tentativa de conciliação, para que depois nós tenhamos a audiência propriamente dita. Né? Então, aqui eu trago para vocês especificamente, né, o Tribunal Superior do Trabalho, que está previsto aqui no artigo 111A. E o artigo 111A, ele é claro, o Tribunal Superior do Trabalho compor-se-á de 27 ministros. Até deixei em maiúsculo aqui, exatos 27 ministros. Escolhido dentre brasileiros com mais de 35 anos e menos de 65 anos, de notável saber jurídico e reputação libada, nomeados pelo presidente da República após a aprovação pela maioria absoluta do Senado. Então, o presidente da República é que vai indicar quem são os ministros que comporão o Tribunal Superior do Trabalho, desde que eles tenham pelo menos aqui 35 anos e menos de 65 e tenham conhecimento jurídico. Passam também por uma sabatina no Senado. Só que praticamente a gente nem ouve falar, né, da composição aqui, tanto do Tribunal Superior do Trabalho, como dos demais. Você nunca ouve falar do STJ, por exemplo, né? Mas Tribunal Superior do Trabalho, que é de extrema importância, a gente nunca fica sabendo como que foi, como que aquele ministro, aquele indivíduo chegou a ser ministro do TST, né, por indicação, e depois nós temos a sabatina. Né? 1/5 de seus membros será compostos por advogados, então 1/5 por advogados e membros do MP, com pelo menos 10 anos de efetiva atividade profissional e de efetivo exercício. Então, não basta que você tenha atividade profissional, você precisa exercê-la. Exercê-la. E eu acho que eu comentei com vocês, né, não sei se foi com vocês ou não, mas semana passada saiu uma reportagem no estado de São Paulo, em que a maioria desses cargos, vamos dizer assim, esses cargos de primeiro escalão, nos tribunais superiores, STJ, tribunais dos estados, conselhos federais, escola, esses, vamos dizer assim, apêndices muitas das vezes dos tribunais, própria ordem, OAB, Conselho Federal da OAB, saiu uma reportagem que a maioria dessas pessoas que são escolhidas pelo quinto, que, poxa, ali, você não precisa prestar concurso público, para passar, basta que você, de certa forma, tenha uma afeição política, porque é uma indicação. Então, você precisa agradar aquele pessoal que vai votar. Você faz uma campanha. Eu quero me candidatar ao quinto, então vocês me elegem? Beleza. Nós, Estado de São Paulo, vamos eleger você aqui para o quinto. E a maioria desses cargos ocupados são de parentes de juízes, desembargadores, ministros. Então, nós temos aí várias... Então, poxa, TST, eu tenho um primo lá que já era desembargador, vamos pôr ele como ministro, vamos fazer um lobby. É assim que está funcionando. E isso o Estadão fez uma reportagem. Depois pesquisem isso daí. Pesquisem. Tanto em OAB, quanto em Ministério Público, quanto em Tribunal de Justiça, tanto em Tribunal de Justiça, que eu falo daí no sentido amplo, né? Militar, trabalhista, enfim, e chega às instâncias superiores. Então, é aquele, de certa forma, um coronelismo. A família vai se perpetuando no poder. Vai se perpetuando no poder. Isso está acontecendo. Já vem acontecendo, mas agora a mídia começou, fez um levantamento a respeito. Então, os demais membros aqui serão desembargadores dos tribunais regionais do trabalho, oriundos da magistratura de carreira, indicados pelo próprio Tribunal Superior. Então, aqui nós teríamos, aqui, de certa forma, um parênteses, né? Os demais membros serão desembargadores dos TRFs. Opa, ótimo.
Mas, de qualquer forma, dentro do você sendo um desembargador do TRF, você precisa ter o lobby político para você poder ascender a um TST, né? Funcionarão junto ao TST a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento dos Magistrados do Trabalho e Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Então, no inciso primeiro, 1/5 dentre advogados com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional e membros do Ministério Público do Trabalho com mais de 10 anos de efetivo exercício. Inciso 2, os demais dentre juízes dos TRTs, oriundos da magistratura de carreira. Ok? E aqui, o parágrafo 2º fala: funcionarão junto ao Tribunal Superior do Trabalho, a Escola Nacional está prevista no inciso 1 e o Conselho Superior no inciso, ok? Se vocês pegarem aqui, de certa forma, na continuidade, o parágrafo 3º fala que compete ao TST processar e julgar originariamente a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões, né? Tribunal. Então, aqui nós podemos fazer uma analogia com a justiça, vamos dizer assim, de certa forma. Então, nós temos o TST no ápice da pirâmide, abaixo do TST os tribunais regionais, que são divididos aqui em circunscrições, né, em regiões, perdão, em algumas regiões do país. Então, uma determinada região, esse tribunal regional vai abranger alguns estados da federação. E, por fim, então nós temos TST, o ápice da pirâmide, o topo da pirâmide, intermediário, os tribunais regionais do trabalho, e, por fim, as varas do trabalho, os juízes do trabalho. Na composição aqui, então, está previsto no artigo 115 da Constituição Federal, os tribunais regionais do trabalho compõem-se de, no mínimo, 7 juízes. Então, vejam, a diferença lá são 27, aqui já são 7 juízes, recrutados, quando possível, na respectiva região, e nomeados pelo presidente da República dentre brasileiros com mais de 35 e menos de 65. E é a mesma regra, praticamente, do TST. Aí nós temos aqui os incisos 1º e 2º, que falam 1/5 dentre advogados com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional e membros do MP, né? Os demais mediante promoção de juízes do trabalho por antiguidade e merecimento. Então, aqui nós estamos falando de juízes, juízes que nós estamos aqui na vara do trabalho, que, por merecimento e antiguidade, podem ascender ao cargo, ao cargo de desembargadores aqui do TRT. Ok? Até coloco aqui na composição dos membros do TRT, também se respeita o 5º constitucional. Atualmente há 24 regiões e 24 tribunais regionais do trabalho, sendo 2 deles situados no estado de São Paulo. Um na capital, que é o famoso, eu acho que é o do Lau, né? Acho que não, lá na Barra Funda, ou lá acho que não, lá não é o TRT, né? Agora eu não lembro. O do Lalau, que ele fez aquele prédio gigantesco na Barra Funda, que roubou pra caramba. Eu acho que é sim. Aí nós temos outro em Campinas, outro em Campinas. Não, fiz uma observação aqui, não há Tribunal Regional do Trabalho em Tocantins, Amapá, Acre e Roraima. Beleza? O Juízo do Trabalho, isso aí, Rogério, lá né? Aquilo lá é uma cidade, né? Vocês já foram lá? Se não foram, tem um monte de elevador, cara, é coisa assim astronômica, né? Fora o vão livre que tem lá, é impressionante, cara, impressionante, né? O cara roubou, ficou preso, mas você não ouviu falar de devolver dinheiro, né? Ele ficou preso, acho que ele já até morreu, já morreu, ele ficou preso a maioria do tempo em domicílio, porque ele alegava
alegava sempre problema de saúde, né? Ele já era idoso na época que houve o escândalo, né? Que descobriram, e depois ele ficou a maioria do tempo cumprindo pena na casa dele, que era uma mansão, né? Era uma mansão, ficar preso numa mansão, né? Enfim. Juiz do trabalho, então, nós temos aqui a base da pirâmide, né? Onde praticamente a justiça acontece, é o dia a dia forense, né? Em que o reclamado, o reclamante vão ali trazer as suas pretensões para a justiça do trabalho, se elas serão atendidas ou não, mas é ali que acontece propriamente a justiça, né? Então, aqui na justiça do trabalho, não que nas outras instâncias não aconteça, mas é que o primeiro contato com o cidadão com a justiça, né? O cidadão busca o acesso à justiça ali pela justiça do trabalho, né? Então ele ingressará, então o juiz, logicamente, ingressará de concurso público, e a partir do momento em que ele é aprovado, ele é tido como substituto. E essa terminologia nós utilizar também para promotoria, promotoria do Estado de São Paulo, para qualquer promotoria estadual, para qualquer justiça estadual, né, que você passe para a magistratura, você como substituto no primeiro momento. Depois lá o estágio probatório de 2 anos, aí você seja o titular de uma determinada comarca ou de uma determinada vaga, né? Então, primeiro você tem substituto, e aí você, na verdade, você é um nômade, né, durante 2 anos. Você vai pulando de comarca em comarca, cidade em cidade, até você atingir esses 2 anos, para daí sim você ser titular de uma cidade. Após a aprovação em concurso público de provas e títulos, né, esse concurso público, também como da magistratura estadual, Ministério Público, no mínimo 5 fases, né, prova objetiva, teste, prova expeditiva, subjetiva e todos os outros concursos. Oi, voltei? Tranquilos? Estão ouvindo aí? Agora sim, mas tinha dado uma travada. Então, beleza. É o que eu estava comentando. Não sei se vocês pegaram. Os públicos são 5 fases, né? 5 fases. Então, subjetiva, substituto, estágio probatório. Professor, por favor, travou? Ainda está ruim? Tá ruim, por gentileza, se o senhor puder repetir, ó. Travou. Tá travando ainda, galera? Não. Estão me ouvindo aí? Agora parou. Estamos ouvindo. Então, beleza. Até coloco aqui, né, que após 2 anos de exercício, o juiz do trabalho torna-se vitalício, né, vitalício. E nas comarcas onde não houver, acho que isso nós comentamos no semestre passado, né, quando não houver justiça do trabalho, por lei pode-se utilizar a justiça comum, o juiz de direito, né, para que nós tenhamos aí o investimento, né, da jurisdição trabalhista. Então, quando não houver na comarca a justiça do trabalho, o juiz de direito pode resolver uma trabalhista. Aí até coloco aqui uma observação para vocês, né, das sentenças que proferirem. Então, esses juízes de direito, juiz comum, vamos dizer assim, essas sentenças por ele exaradas, prolatadas, são passíveis de recurso ordinário no respectivo Tribunal Regional Federal. Então,
decisões críticas com direito, elas são passíveis de modificação, são passíveis de análise para um segundo grau de jurisdição, ok? Artigo 112, que está falando aqui, a lei criará varas da Justiça do Trabalho, podendo nas comarcas não abrangidas por jurisdição atribuí-las com recurso para o respectivo Tribunal Regional do Trabalho. Então, a própria legislação, a própria Constituição fala, olha, se a Justiça do Trabalho não for exercida numa determinada, nós não tivermos a Justiça do Trabalho, o juiz de direito, o juiz comum pode analisar o caso. E esse caso é passível de recurso ordinário perante os TRFs. TRT, beleza? Competência da Justiça do Trabalho. Então, eu trago aqui para vocês algumas competências e, provavelmente, para não ficar muito extensa a aula, eu preferi cortar algumas coisas, né, tirar algumas coisas, e nós continuaremos a aula da semana que vem nas competências, né, porque tinha muita coisa, então eu tentei enxugar um pouco da melhor forma possível. Competência da Justiça do Trabalho, então nós temos 3 tipos de competência, 3 formas, em razão da matéria, das pessoas, da função ou do próprio território. Então nós começamos aqui em razão da matéria e em razão da pessoa. Artigo 114 da Constituição Federal. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar. E daí eu não. Mas depois vocês deem uma olhada nesses 9 incisos, porque a própria Constituição fala qual é a competência da Justiça do Trabalho. Um doutrinador, a própria Constituição. Então eu trago aqui para vocês. Então ela vai poder julgar e processar dano moral e patrimonial em razão das relações, inclusive em razão de acidente do trabalho. Então nós temos dano moral e material. O que está terrível, Ana? Vocês estão me ouvindo? Cortando um pouco, professor. Tá travando? Não tem o que fazer, meu. Só se eu sair daqui e entrar pelo celular. Tá travando bastante mesmo, professor. Não sei se melhoraria pelo celular, mas vale a pena tentar. Tá, então eu vou dar um tempinho só para mim aqui, que eu só vou destravar aqui. Vamos ver. Bom, né? Tem um monte de ferramenta aqui, né? Para alguns, infelizmente, tem que aturar esse professor de qualquer jeito, galera do céu. Como que pode? Se não vai de um jeito, vai do outro. Desgrila, hein? Na pandemia, todos estamos experts em TI. Vamos ver aqui. Então, daí, eu vou... Já estou ligando aqui. Então, vocês já têm os slides? Porque daí, eu saindo daqui, sai o Nearpod também, né? Aí. Ai, ai, ai.
E aí, pessoal? Estão me ouvindo bem agora? Bom. Então, vamos lá. Continuando. Estou no slide 6 aqui. Então, como eu estava comentando com vocês, a Justiça do Trabalho, então, ela é competente aqui para julgar o quê? Um dano moral. É um dano moral, patrimonial, decorrente das relações de trabalho, inclusive em razão de acidente. Então, aquelas situações que nós temos de periculosidade, insalubridade, ou de que o empregador, não oferece os equipamentos de proteção individual, e em razão da atividade o indivíduo acaba tendo algum dano efetivo, né, imediato, vamos dizer. Por exemplo, ao invés ele não estava usando uma botina de bico de aço adequado, caiu uma chapa lá e quebrou o dedo dele. Ou, em razão do trabalho repetitivo, depois de um período, ele adquire um problema auditivo. Então, isso acaba gerando danos morais, danos materiais, porque acabou causando uma deficiência permanente que o impossibilitou de trabalhar por um determinado período, ou vai ter que aposentar. Enfim, aí de cada caso é um caso, né, que vocês já sabem muito bem. Passa-se aí por uma perícia para fazer uma avaliação do dano causado e assim por diante. Ações que envolvam o exercício do direito de greve. Poxa, então, a Justiça do Trabalho, ela precisa analisar as greves. Ela precisa, lógico, chega a notícia, e o juiz, o Ministério Público precisam se manifestar a respeito dessas circunstâncias, para ver se não há aí um abuso na greve. Por exemplo, pessoal da saúde. Nós não podemos parar 100% a prestação dos serviços de saúde, porque é um serviço essencial à população. Então, por isso que todas as greves, quando há uma paralisação total nessas categorias, ela é irregular. E aí sim, o legislador, o Poder Judiciário pode aplicar penas, como também dos transportes, né? Vira e mexe aí, o metrô vai entrar em greve, vira e mexe, a empresa de ônibus vai entrar em greve, né? Não pode parar totalmente, não pode parar totalmente. Então, a justiça, até mesmo por meio dos sindicatos, fazem uma análise, né? Parou 100%, se parou é irregular. Aí volte 100%, volte agora imediatamente, né? Porque daí perdeu o argumento jurídico, né? Perdeu o direito ali pleiteado, que foi 100%, então, opa, peraí, volte ao normal. Daí a justiça impõe a retomada da prestação de serviço. Representação sindical, né? Sindicato empregador, sindicato com trabalhador. Então, a Justiça do Trabalho, ela também vai fazer uma análise dessas relações, né? Dessas relações dos representantes sindicais. Por isso que eu até coloquei aqui sindicato empregador. O sindicato, ele vai, de certa forma, averiguar se o empregador está cumprindo com as regras determinadas com aquela categoria. E caso não cumpra, o sindicato pode levar à justiça. Não está cumprindo. Então, na verdade... Oi? Alô? Vocês estão me ouvindo? Alô, professor. Está ouvindo? O professor é empregado, sindicato, empregado e sindicato, é isso? Sindicato com o empregador, sindicato com o próprio sindicato e sindicato com o trabalhador. Sindicato com sindicato, muitas das vezes, eles fazem
a normativa coletiva, né? Então, os representantes sentam ali e estudam uma determinada categoria e entram num acordo. Porque, às vezes, um sindicato é representado por várias categorias. Um único sindicato representa várias atividades. Então, cada representante, né, senta ali, logicamente que forma um único, mas é um representante de uma categoria, representante de outra e assim por diante, né? E o sindicato com o trabalhador. Isso aí a gente está cansado de ver nas greves, que o sindicato vai lá, então agora nós vamos parar, inflama os servidores, inflama os empregados, enfim, muitas das vezes com razão, outras, às vezes é por uma oportunidade política, enfim, por questões que a justiça depois chega e fala, não, retoma o trabalho, o sindicato aqui está equivocado, o sindicato está equivocado. Conflitos de competência entre seus órgãos, salvo nos casos de competência do STJ e do STF, logicamente, né? Aquelas questões de, poxa, será que está na competência do TRF daqui de, sei lá, de São Paulo e do Mato Grosso? Será que não foi peticionado? Será que não foi distribuído de forma errônea aqui minha petição? Enfim, aí cabe ao próprio esses conflitos de competência entre os próprios órgãos, né, dirimir. Logicamente que STJ e STF são instâncias completamente distintas, né? Mandado de segurança, habeas corpus e habeas data. Então, a própria Justiça do Trabalho, ela tem competência para analisar mandados de segurança. Ela tem mandados de habeas corpus e habeas data. Né? Penalidades impostas pelos órgãos de fiscalização do trabalho, executar de ofício as contribuições sociais decorrentes de sentenças que proferir. E aqui, depois eu trago algumas súmulas para vocês de outras competências, por isso que eu faço aqui algumas observações. Então, a Justiça do Trabalho aqui, ela também deve se posicionar com relação ao seguro-desemprego, o não fornecimento das guias de seguro-desemprego, do plano de integração social, que é o PIS, né? E também aqui as indenizações por danos morais e patrimoniais. Isso aqui também, na verdade, já estaria, né, eu já teria até posto aqui para vocês, já tinha comentado com vocês, né, dos danos morais aqui e materiais, mas eu só trouxe a súmula para vocês aqui, súmula 22 do STF. Relação de acidente de trabalho, né, logicamente, que daí, na verdade, nós teríamos as responsabilidades por esses eventuais danos, pelo empregado ou seus sucessores contra o empregador, pelo empregado ou sucessores contra o INSS e assim por diante. E trago mais uma súmula para vocês, a 23 aqui, quando a Justiça do Trabalho não tem competência para apreciar controvérsias decorrentes do exercício do direito de greve. Incompetência. Então, aqui nós falamos sobre a incompetência em razão da matéria e pessoa. Agora, aqui, em razão da matéria, ela é absoluta. Incompetência em razão da matéria é absoluta. Então, aqui eu trago para vocês, de certa forma, o artigo 795, parágrafo 1º da CLT, que pode ser declarada pelo juízo de ofício ou mediante alegação das partes envolvidas em qualquer grau de jurisdição. Então, dependendo da situação, né, a parte pode suscitar a incompetência daquele juízo de julgar aquela determinada causa. É absoluta. Ou o juiz, ele analisando o próprio processo, ele fala, olha, eu sou incompetente para julgar. Vamos dizer, não está sobre a minha jurisdição. Essa matéria não compete a mim. Então, muitas das vezes, em razão porque nós veremos dentro da competência, né, a competência territorial aqui,
em razão da matéria propriamente dito, né? Ele fala assim, poxa, olha, aqui tudo bem, eu vou me posicionar eu vou me posicionar a respeito de um direito trabalhista propriamente dito, um direito trabalhista. No entanto, vamos dizer que um evento dentro dessa relação trabalhista surgiu um dano a terceiro, que trouxe algum esse questionamento, esse dano pode ser o quê? Levado à esfera civil, a esfera civil. Então, ou muitas das vezes nós precisamos esperar, como em direito penal, muitas das vezes nós precisamos fazer uma apuração concomitante das causas. Então, uma está atrelada ao direito do trabalho e a outra é um direito civil ou um direito penal. E daí uma questão, muitas das vezes, depende da solução daquela outra demanda. Então, muitas vezes a gente pega assim, o indivíduo ele foi condenado na parte civil a danos materiais e materiais e morais. No entanto, na esfera penal, ele foi absolvido. Porque o juiz ele pode falar assim, olha, com relação a essa parte trabalhista, eu vou exarar um posicionamento. No entanto, por isso que ele julga parcialmente o pedido, porque ele se intitula, em razão da matéria, incompetente para julgar e remete os autos de ofício para o juízo competente. Para o juízo competente. Então, agora nós vamos resolver lá na parte tributária, pode ser. Poxa, além de ele não ter cumprido com os direitos e garantias fundamentais aqui do direito do trabalho, ele acabou deixando de recolher alguns impostos. Essa empresa não recolheu impostos. Então, além da esfera trabalhista, ele vai ser remetido para a esfera tributária, para apurar eventuais crimes tributários. Então, a gente pode fazer essa, em razão da matéria. O juiz pode julgar parcialmente procedente. Uma parte eu vou resolver, a outra eu vou remeter para o juízo competente. Competência territorial, isso nós vimos na aula do semestre passado, quando estávamos falando sobre prática, prática, em que eu falei da reclamação trabalhista, que é o local da prestação de serviço, e não é o local da contratação. Então, aqui, a competência territorial, artigo 651, que vocês já sabem, vocês já viram isso. Então, é o local da prestação de serviço, não o local da contratação. Artigo 651 aqui da CLT. Então, eu até coloco aqui para vocês, que esse artigo 651, e na época nós vimos, ele é composto por 3 parágrafos, parágrafo 1º, 2º e 3º. O parágrafo 1º, ele fala, porque daí nós temos aí alguns posicionamentos, que pode trazer alguma divergência. Então, quando o empregado for agente ou viajante comercial, aí o parágrafo 1º vai resolver a questão da competência territorial. O parágrafo 2º, quando os empregados brasileiros estão trabalhando no estrangeiro. Então, seria a competência aqui das varas do trabalho, enfim. E o empregador que promove a realização de atividades fora do lugar do contrato. É o parágrafo 3º. Então, eu trouxe para vocês a regra geral, é a prestação do serviço. Temos as exceções? Sim, temos as exceções. Parágrafo 1º, 2º e 3º do mesmo artigo 651 da CLT. Beleza? Aí eu coloco aqui para vocês também, faço uma observaçãozinha, A grande questão é a seguinte, qual a legislação aplicável quando o empregado brasileiro é contratado no Brasil para trabalhar lá fora? Então, ele é contratado aqui, contrata-se aqui, mas ele vai prestar serviço lá fora. Então, nós temos 2 tipos aqui de circunstâncias para vocês darem uma lida depois. E, por fim, aqui o conflito de competência.
conflito de competência que está previsto lá no artigo 115 do Código de Processo Civil. E lembrem-se da utilização do CPC de forma subsidiária. Logicamente, aquilo que não existir, que não estiver regulamentado na CLT, nós nos utilizaremos subsidiariamente do Código de Processo Civil. E esse conflito de competência está previsto lá no artigo 115, que esse conflito pode ser positivo ou negativo. Positivo, no primeiro caso aqui, 2 ou mais juízes, então positivo, 2 ou mais juízes se declaram competentes para julgar aquela determinada causa. Então fica aquele conflito positivo. Não, eu sou o competente para julgar. Não, eu que sou. Então, eles estão numa ação positiva. Já na segunda, 2 ou mais juízes se declaram incompetentes para julgar. Olha, não sou eu o competente para essa causa. Remeto os autos para tal juiz. O juiz lá também fala, não, também não sou competente. E agora? Vai fazer o quê? Pode ocorrer conflito de competência quando houver divergência entre 2 ou mais juízes. O conflito será solucionado pelas normas contidas na própria CLT, artigo 803 e seguintes, que observa o critério de hierarquia. Então, 2 juízes, vamos dizer aqui, positivos, eu sou competente, houve o conflito, a própria CLT vai trazer a solução, artigo 803 e seguintes. Olha, nenhum juiz está querendo julgar. Então, artigo 803. Vão observar, logicamente, o critério de hierarquia. Aquele que, de certa forma, tiver características de mais antigo, como é que eu posso dizer? Hierarquia aqui no sentido, porque como está todo mundo na Justiça do Trabalho, vamos pegar aqui um exemplo na Justiça do Trabalho, não tem hierarquia. Não tem hierarquia. Porque eu sou da primeira, segunda, terceira, não tem hierarquia. Então você vai pegar de uma certa forma outros critérios. Então o mais antigo, o cara que tem sabe, como é que eu posso dizer assim, a vara dele flui melhor os processos, ele é sempre visto com bons olhos pela corregedoria. Então, aquele cara, vamos mandar para aquele cara lá. Então, para aquele juiz ou para aquela juíza, tanto faz. Mas depois vocês olham aí um pouco mais com calma o artigo 803 e seguintes da CLT. Beleza, galera? Corrido o negócio, hein? E agora nós iremos para outra aula, que é de direito do trabalho, propriamente dito. Eu vou
Estamos, Rê, estamos. Foi aí? Tranquilos? Não está tão tranquilo, não. Não, por que não? Ih, a dona Aparecida está reclamando? Ai, meu Deus do céu. Tenha dó. O meu NearPod não entrou de jeito nenhum hoje. O APA eu estou conseguindo entrar pela sala do futuro. Tá triste a coisa. Ixi, Maria. Calma. Tá começando o semestre, galera. Até dezembro a gente entra no... Até dezembro a gente acerta alguma coisa. Fiquem tranquilos aí. Pois é. Então, vamos lá, pessoal. Então, nessa nova sistemática aí, né? Vamos começar agora direito do trabalho, sistematização do direito do trabalho. E eu trago aqui para vocês, no primeiro momento, o direito, conceito, características, né? A parte introdutória, antes mesmo de entrar em princípios. Trago porque não é tão importante quanto as outras matérias, mas às vezes tem algumas questões de provas aí, principalmente em concurso. Não digo da OAB propriamente dito, né? Porque a OAB ela é um pouco mais lúdica a prova, né? Lúdica no sentido de, traz um caso aqui e resolva o caso, né? Mas tem provas aí de concurso público que muitas das vezes perguntam algumas particularidades aqui do direito material, direito processual, alguns conceitos. E eu trago aqui, da Volha Bonfim Cassar, o conceito de direito do trabalho, que eu achei interessante porque em outras oportunidades eu não tinha achado esse conceito, né? Mas eu achei interessante porque ele é um pouco mais abrangente. Então, é um sistema jurídico permeado por institutos, valores, regras e princípios dirigidos aos trabalhadores, né? Então, institutos, valores, regras. Então, vai depender princípios dirigidos aos trabalhadores subordinados e assemelhados aos empregadores, empresas coligadas, tomadores de serviço para a tutela do contrato mínimo de trabalho, das obrigações decorrentes das relações de trabalho, das medidas que visam a proteção da sociedade trabalhadora. Então, vejam aqui que nesse conceito, nós temos tanto a pessoa física, o individual, quanto a empresa propriamente, quanto um coletivo de trabalhadores, sempre norteados por princípios, sempre norteados por, logicamente, regras essas impostas pelo próprio legislador, porque nós temos a Constituição, nós temos a CLT, nós temos algumas outras legislações infraconstitucionais que, dependendo da situação, acabam regulamentando o direito do trabalho, né? E principalmente, né, sempre norteados pelos princípios constitucionais, principalmente da dignidade da pessoa humana, que é aquela coisa, voltamos lá para a nossa primeira aula de direito constitucional, é o neoconstitucionalismo, que está mais voltado para essa questão dos direitos e garantias fundamentais. Então, o que deve prevalecer hoje? Direitos e garantias fundamentais. Artigo 5º, e depois, lá nos artigos específicos dos direitos sociais, artigo 6º, 7º, 8º, enfim, que daí vai falar das relações de trabalho propriamente dito, né? Que também são garantias fundamentais, né? Também é recheado de normas destinadas aos sindicatos e associações representativas, atenuação e forma das soluções dos conflitos individuais, coletivos e difusos, entre capital e trabalho. Então, sempre nós temos que ter aí a figura de um sindicato, sempre nós temos que ter a possibilidade, dentro de uma antes da audiência propriamente dita, da possibilidade das conciliações, dos acordos, ou seja, sempre tentando atenuar as formas de conflito.
né? Sempre tentando atenuar as formas de conflito. E lembrem-se, né? Aqui eu faço um parênteses, até esqueci de colocar aqui para vocês, que hoje nós podemos nos utilizar dos meios alternativos para a solução de conflitos, uma câmara arbitral, por exemplo, para a resolução de questões trabalhistas. Muito mais célere, muito menos burocrático, pode até no momento gerar um custo maior, mas ao longo prazo é mais econômico também para as partes. Então, lá dentro de um contrato de trabalho, nós podemos prever as cláusulas arbitrárias, né? Ou seja, olha, se houver algum problema no nosso trabalho, no nosso contrato, quem vai dirimir esses conflitos não vai ser o Poder Judiciário, vai ser uma Câmara Arbitral, vai ser um mediador, vai ser um conciliador, ok? Desde que isso esteja estampado no contrato de trabalho. E esses meios alternativos de solução de conflito também já estão presentes no direito administrativo, que também é possível, essas câmaras arbitrárias, enfim, solucionar questões controvertidas dentro de uma relação na esfera administrativa. Então está ganhando força. Né? Características do direito do trabalho. Então, nós sabemos, vocês sabem muito bem, que é um direito autônomo. Então, a própria Constituição Federal trouxe a estrutura do direito do trabalho. Nós vimos agora há pouco a estruturação, né, da Justiça do Trabalho. Então, nós temos o TST, o TRT e as varas. São completamente distintas da Justiça Comum. Então, aqui, a Justiça do Trabalho é um direito autônomo porque ele tem autonomia para aplicar o seu direito, aplicar as suas normas, as suas regras. Ele tem a sua capacidade de autogestão, né? Sua autogestão. Enfim, um direito especial, particularidades, especialidades. Ele é especial porque ele vai tratar tão somente de direito do trabalho e do processo do trabalho. Ele não vai falar aqui sobre civil, ele não vai falar aqui sobre penal, ele não vai falar aqui, sobre direito tributário. É específico do direito do trabalho, ponto. E as relações que esse direito do trabalho se desenvolve e envolve as partes. Ok? Logicamente que todas essas características exalam normas de ordem pública, portanto, irrenunciável por vontade das partes. Então, a partir do momento em que o Estado chega e fala assim, olha, impõe, todos têm direito a um trabalho, a parte, o indivíduo não pode falar, não, eu não quero. Não, o Estado é obrigado a te fornecer. Agora, se você vai trabalhar ou não, é outra coisa. Mas eu tenho que te dar a possibilidade de trabalhar. E um trabalho digno. Vira e mexe aí, nós vimos, eu vi aqui no Estadão também, até mesmo no Jornal da Bandeirantes outro dia, que em algum lugar aqui do estado de São Paulo que estava havendo trabalho escravo. Trabalho escravo. Então os caras ficam ali, logicamente que a maioria são estrangeiros que vieram para o Brasil em busca de uma nova oportunidade e no fim isso aí sempre tem os aproveitadores ali de plantão para poder fazer com que os indivíduos trabalhassem numa escravidão. O local em que eles ficam, o alojamento parecia um chiqueiro, com sujeira, má alimentação, lugar para dormir não tinha, pouca ventilação, enfim, um determinado verdadeiro caos. Então, quando nós falamos aqui, né, essa parte do Estado em garantir o trabalho, mas esse trabalho precisa ser digno, dignidade da pessoa humana. Voltamos lá no nosso neoconstitucionalismo. Então, todas as normas de direito do trabalho são públicas, irrenunciáveis, por uma das partes, por ambas as partes, ou por qualquer das partes envolvidas no processo. Tanto que o juiz também não pode renunciar. O juiz tem que apurar
E aqui a apuração, como nós veremos em aulas oportunas, é princípio da verdade real. Custe o que custar, o juiz precisa buscar a verdade dos fatos, mesmo que não esteja no processo. Lógico. Então, portanto, irrenunciáveis pela vontade das partes, salvo nas hipóteses de flexibilização, que nós veremos agora aqui, que torna flexível a nossa estrutura rígida e cumprimento obrigatório, visando em determinados momentos, e sob determinadas exigências, garantir a preservação dos empregos. A flexibilização, então, possui 3 hipóteses, logicamente. Então, ocorre essa flexibilização porque a norma de direito do trabalho ela é rígida, ok? No entanto, para garantir os direitos fundamentais, ela pode haver aqui uma flexibilização, por exemplo, no salário. Poxa, então você foi contratado, logicamente que isso aí faz uma análise do caso. Um indivíduo lá foi contratado para exercer uma determinada atividade, ele ganha um salário mínimo, vamos dizer. Mas, pela atividade que ele exerce, ele deveria ganhar um salário e meio, ou 2 salários. Então, dá para se chegar e questionar o salário daquela determinada categoria, ou daquele indivíduo, embora a categoria já tenha disciplinado, olha, sei lá, estou dando um exemplo, tá? Um exemplo. Emprego de costureira, você deve ganhar R$1.200. Perdão, R$1.500. R$1.500. Só que você está ganhando um salário mínimo. Então, o piso da sua categoria é 1.500 e você está ganhando 1.200. Opa, então, peraí. Eu posso haver aqui, logicamente, vai ter uma flexibilização, uma quebra numa determinada regra contratual para que nós tenhamos uma equiparação àquele piso. Jornada. Poxa, o indivíduo, muitas das vezes, está trabalhando mais do que o necessário, mais do que o permitido por lei. E muitas das vezes isso também acaba interferindo no salário. Então, além de ele estar trabalhando além do permitido, ou entre os intervalos ou outro, ele não está tendo tempo correto, então, eu tenho 1 hora para almoçar, tenho 2 horas de descanso e não está sendo cumprido, então essa jornada precisa ser revista. Bom, então o sindicato, poxa, é uma empresa que não está cumprindo as determinações legais. Então, o sindicato pode ir lá e tentar reaver. Ou, uma outra circunstância, olha, desde que acordado, desde que as partes estejam de acordo por uma excepcionalidade, nós iremos trabalhar um pouco mais. Em contrapartida, vocês receberão um pouco mais. Principalmente aí, vamos dizer, essas empresas aí que confeccionaram as máscaras. Poxa, se os caras não venderem máscara agora, nunca mais na vida vão vender. Então, pode ser que a demanda, a procura tenha crescido. Então, poxa, olha, nós vamos ter que começar a trabalhar, em vez de 12 horas, 8 horas por dia, nós vamos ter que trabalhar 24 horas por dia. Dessas 24 horas por dia, logicamente, nós vamos sentar, conversar e acordar. Vamos flexibilizar. Então, vocês vão trabalhar um pouco mais, vocês vão receber um pouco mais e vocês também irão descansar um pouco mais. Nós faremos 2 turnos, nós faremos 3 turnos, aí eu não sei. Mas, então, há essa flexibilização, a adequação a uma determinada realidade, a uma determinada categoria, enfim. Tanto para o positivo quanto para o negativo. Ou, poxa, aquela empresa está sendo carrasca, não está cumprindo com o salário, não está cumprindo com a jornada. Vamos fiscalizar. Ou, uma excepcionalidade, nós vamos aumentar o tempo de trabalho, nós vamos aumentar o salário, mas precisa ser combinado, acordado entre as partes envolvidas. Turnos ininterruptos e revezamento, sempre com intervenção sindical. Esse exemplo que eu acabei de dar. Pode ser que uma empresa, olha, a demanda está gigantesca, nós precisamos aumentar o nosso turno de trabalho. Então, o sindicato vem aqui, olha, por uma excepcionalidade, nós vamos ter que trabalhar mais.
tudo bem, nós vamos pagar mais, nós vamos dar mais descanso, mas eu vou exigir um pouco mais, beleza? Beleza. Ou eu vou ter que fazer mais contratações, aí vai de cada um, né? As adequações necessárias aí. Natureza jurídica do direito do trabalho, então nós vimos, né, a teoria do direito público, que o direito do trabalho está inserido na Constituição, teoria do direito privado, então o que acontece? O próprio direito do trabalho, ele também é privado. Ele também é privado, porque ele vai estabelecer regras nas relações entre o empregado e o empregador. Pode ser uma única pessoa, o empregado com o empregador. Eu com uma empregada doméstica, você com uma empregada doméstica, você com um motorista, você com, enfim, contrato entre as partes. Então, há um direito privado. O direito teoria do direito social. Todo direito é